Olá, gente. Eu sou Ana Paula, professora de Química aqui da Escola Almeida de Souza Tavares. E hoje a gente vai gravar o nosso podcast sobre o tema da agricultura. Na verdade, a nossa temática ela vai além da agricultura, né? A gente discute a química que existe na agricultura. Seria mais ou menos isso. Nós fizemos um projeto com essa turma e foi um projeto desenvolvido dentro de uma disciplina de eletiva e agora a gente está encerrando aqui as nossas atividades com alguns convidados especiais, onde eu vou estar fazendo algumas perguntas e os meninos vão estar respondendo, tá? Mas antes eu quero que vocês se apresentem aqui para os nossos ouvintes. Oi, meu nome é Yasmin, eu tenho 15 anos e sou do segundo ano de Souza Tavares. Olá, eu sou o Lucas, eu tenho 16 anos. Olá pessoal, me chamo Enzo, tenho 16 anos. Olá, meu nome é Vitória, eu estudo na Escola Almeida de Souza Tavares. Muito bem, eu vou começar a rodada de perguntas com a Vitória. Vitória, fala um pouquinho para a gente qual é a importância da agricultura para o Brasil. A agricultura é responsável por mais que a metade das exportações e por cerca de 26% do produto interno bruto brasileiro, mesmo considerando a crise instalada com a pandemia do Covid-19. E assim, a gente sabe que nossas práticas de agricultura cultiva dos mais variados tipos de espécies, né? Mas quais são as principais lavouras que a gente vai encontrar na agricultura brasileira? A soja, ela tem se destacado como a principal lavoura da agricultura brasileira, além de ser o carro-chefe das exportações desse setor. Então, de fato, é uma atividade que muito importante, economicamente falando, né, para o Brasil, ela tem a sua importância. Agora, Yasmin, falando um pouco aqui do contexto amazônico, qual o tipo de solo que a gente vai encontrar aqui na nossa Amazônia? O solo amazônico ele é ácido devido à presença de alguns elementos como o alumínio e o ferro. Certo. E falando sobre os nutrientes que as plantas precisam para se desenvolver, no contexto assim, de forma geral, quais são esses nutrientes que são essenciais para as plantas? A de nitrogênio para o seu crescimento, o potássio também é essencial para o fortalecimento das raízes e o cálcio atua na estrutura da planta, compondo a parede celular. Então, esses nutrientes que são elementos químicos, né, eles vêm aqui trazer um favorecimento ao desenvolvimento dessas plantas. E então, falando já um pouquinho da química, o Enzo vai falar para a gente. Enzo, o que pH tem a ver com a agricultura? Onde que isso vai interferir? Um dos fatores principais no cultivo de plantas é a disponibilidade de macro e micronutrientes. Isso está diretamente relacionado aos valores de pH. O pH do solo e a solução nutricional determinarão a solubilidade dos nutrientes. Solos com pH 4,0 e 5,0 são considerados fortemente ácidos. Dentro dessa faixa, a solubilidade de minerais como alumínio, ferro e magnésio aumenta e pode ser tóxico para as plantas. Solo com pH superior 8,0 e 9,0 são considerados fortemente alcalinos. A esse nível de pH, os nutrientes são solubilizados e não estão disponíveis para assimilação. Então, quer dizer que essa história de que tudo que planta dá aqui na Amazônia, isso não é verdade, né? Porque vai depender dos nutrientes que estão presentes ali naquele solo. E esse fator chamado pH, ele vai influenciar diretamente se esse nutriente vai estar disponível ou não. É assim? Aí a gente vai entender, então, por que existem algumas técnicas que vão fazer a correção desses nutrientes que estão disponíveis. Porque se o solo não está adequado para o plantio, existem técnicas que vão fazer com que eu torne ele adequado para esse plantio. E aí o Lucas vai falar para a gente que a gente tem aqui no Brasil uma cultura muito forte do uso de agrotóxicos, né, Lucas? E durante o nosso projeto a gente entendeu que esse uso de agrotóxicos ele é defendido muito fortemente por uma indústria que se utiliza do agrotóxico para justificar o plantio e um plantio mais eficiente. Então, mas de fato, assim, o que a gente pode falar sobre agrotóxicos no cenário brasileiro? Pesquisa mostra que o Brasil foi o país que mais consumiu agrotóxico no mundo nos últimos anos. Parte dos pesticidas utilizados em plantações ficam no alimento. Com isso, podemos
concluir que o veneno está sendo colocado nas nossas mesas todos os dias. Então quer dizer que a gente está comendo veneno, né? Porque se usa agrotóxico, está no alimento. E a gente usa o alimento e, assim, não tem garantia nenhuma de que mesmo que a gente use as técnicas para limpar, para estar higienizando, mas algum resíduo sempre fica, né? E é aí que está o grande problema, porque a gente realmente não tem como fazer muita coisa para não estar utilizando esse tipo de alimento que está envenenado, né? Nessa perspectiva, a gente já vai trazer uma outra discussão que seriam, assim, mais na frente, a gente pensar em quais seriam as soluções, então, para a gente estar desenvolvendo a agricultura sem estar dependendo tanto do agrotóxico, né? Que esse seria o nosso foco de pesquisa. Voltamos aqui, gente, agora com outras participantes para a gente continuar a nossa rodada de perguntas e respostas. Agora, se apresentem, meninas, vamos lá. Começando por aqui. Eu sou Karine, tenho 16 anos. Olá, me chamo Pamela, tenho 16 anos. Bom dia, pessoal, me chamo Laura Cristina, apenas 16 anos. Então, a gente tinha finalizado a nossa primeira rodada de perguntas, estávamos falando sobre os agrotóxicos, né? Então, ainda nessa discussão de agrotóxico, a gente já entendeu que, basicamente, o alimento que a gente consome hoje tem resíduos de agrotóxico, né? E a gente não consegue, de fato, eliminar tudo. E aí a Karine vai falar para a gente quais são os principais agrotóxicos que vêm sendo utilizados atualmente na agricultura brasileira. Os principais agrotóxicos utilizados atualmente é o glifosato, o 2,24D, que é um herbicida, o mancozeb, o acefato e o astracina. Karine, vou te fazer uma pergunta que não está no nosso script, mas vamos lá. Eu sei que você sabe a resposta. Eu preciso de alguma documentação, existe alguma burocracia ou alguma dificuldade de comprar esse agrotóxico no mercado? Tem que ter um documento, porque ele é perigoso, bem forte, e tem que ter um tipo de documentação, de autorização para poder comprar esse tipo de produto. Isso é o que a legislação nos orienta, né, que nós precisamos ter, mas a verdade é que a gente sabe que se qualquer casa de agrotóxico que a gente for hoje comprar, a gente compra livremente, basta ter o dinheiro mesmo, né? Não tem nenhuma limitação, nenhuma dificuldade quanto a isso. Então, falando um pouco sobre esse produto, que você mesmo já falou que ele é perigoso, né, é um veneno, então quais são os riscos que o uso desse agrotóxico traz para o meio ambiente? É a contaminação da água, do solo, contaminação por volatilização e impactos em organismo não alvo. Então, quer dizer que é um produto que vem sendo amplamente utilizado, que traz consequências para o meio ambiente, traz consequências para a nossa saúde, e esse assunto pouco é discutido, né? É no mínimo interessante. E aí a Pamela vai falar para a gente, fugindo um pouco aqui do tema da questão do agrotóxico, a Pamela vai discutir um pouco sobre o uso da água, né, Pamela? A gente sabe que o setor da agricultura hoje é o carro-chefe da utilização da água potável que tem disponível no planeta. O que você tem para falar para a gente sobre esse assunto? Bom, vimos ao longo das nossas falas aqui que o principal uso da água, né, no campo é para a irrigação das lavouras, apenas para uma pequena parcela é utilizada para os animais e para o abastecimento da zona rural. Por isso, desenvolveram-se diversas tecnologias e métodos para reduzir o desperdício da água na agricultura. Então, é possível reduzir esse uso de água? Quais seriam as técnicas? Bom, algumas delas seriam armazenar água da chuva, usar sistemas de gotejamento, apostar em variedades mais resistentes, evitar a erosão e fazer rotação de culturas. Interessante. E para finalizar a nossa discussão sobre agricultura, a gente ouve muito falar sobre agricultura orgânica, produto orgânico, né? E o que é isso, Lara? Explica para a gente o que seria essa chamada agricultura orgânica. A agricultura orgânica é um movimento de cultivo de alimentos que busca reduzir os impactos ambientais ao solo e aos lençóis freáticos provocados por métodos convencionais que usam pesticidas e fertilizantes. Além disso, há uma preocupação com a redução de elementos nocivos que podem chegar à mesa do consumidor. Então, na verdade, a agricultura orgânica seria a solução para o nosso problema, né? Isso. E
Tá, então qual seria o benefício, ou os benefícios de se utilizar essa agricultura orgânica tanto para o meio ambiente quanto para nós, seres humanos? A produção orgânica favorece a redução da poluição ambiental, pois não utiliza nenhum tipo de agrotóxico ou insumo químico. Dessa maneira, preserva-se a qualidade da água utilizada para o plantio e irrigação, não poluindo o solo, lençóis freáticos e rios. Que interessante, e assim, a gente teve a oportunidade aqui na escola, mesmo que de forma assim muito amostral, mas a gente conseguiu entender que existem técnicas sustentáveis que vai fazer a decomposição desse material que a gente pode estar utilizando nessa agricultura orgânica, e não tem nenhum dado científico que mostre que um vegetal ou qualquer tipo de plantação cresça mais rápido com o agrotóxico. Na verdade, a faixa de crescimento ela é quase que igual quando se usa técnicas orgânicas e as técnicas ditas convencionais, né? E aí a gente, na nossa pesquisa, não conseguimos entender o porquê de se usar tanto agrotóxico na nossa agricultura e o porquê disso, né? Aí a gente pensa assim, que deve ter fatores que estão além daquilo que a gente discute, além daquilo que a gente está vendo, que vem favorecer e manter essa técnica tradicional com o uso exagerado de agrotóxicos, né? Mas isso é um tema que a gente pode estar aprofundando a discussão mais à frente, né? Com o desenvolvimento de outros projetos aqui dentro da nossa escola. Tudo na perspectiva de fazer com que os nossos alunos, de fato, se tornem cidadãos que consigam refletir sobre a sua realidade, uma vez que eu tenho certeza que a partir desse projeto, todos os envolvidos aqui entenderam que a gente tem que ter um mínimo de noção do que está acontecendo, né? Porque esse alimento somos nós que estamos consumindo, e minimamente o que eu posso fazer para estar diminuindo esse meu consumo de fertilizantes. Eu posso estar desenvolvendo na minha casa técnicas orgânicas para estar diminuindo essa minha dependência, né, da grande agricultura, da monoagricultura, que é o que mais vem utilizar o fertilizante.